Olá, seja muito bem-vindo ao Psicologia e Propósito, que mais uma vez entra no ar. E eu desde já agradeço a sua audiência, nos permitir entrar na sua casa para podermos conversar, aprender e mergulhar em assuntos que têm a ver com a nossa vida, nosso dia a dia. Olha, tem uma frase que eu quero destacar já de início do nosso podcast de hoje, que é de Henry Ford. Ele diz o seguinte: se você acha que pode ou que não pode, de qualquer forma você está certo. Essa credibilidade que damos a nós mesmos. Não estou falando sobre orgulho, prepotência, presunção, se achar melhor do que o outro. Até porque a gente sabe que o orgulho precede a queda. Mas a autoconfiança, ela é importante? Esse é o nosso assunto de hoje. Vamos falar sobre isso com o empreendedor Fábio Vaz. Ele é o proprietário, empresário responsável pelo Loucos por Açaí. Tudo bem, Fábio? Seja bem-vindo. Meu amigo, é um prazer imenso estar aqui com você nessa noite. Olha, açaí é um negócio que virou febre, porém, não é porque virou febre que vai ser fácil empreender. Então, a gente vai... Você que já acompanha a programação do CJC, o Fábio foi participante, foi convidado do programa Nossa Night, que ele descreveu um pouco da história dele. Hoje a gente aqui vai conversar sobre essa importância da autoconfiança, porque não dá para se empreender. E isso eu ouvi uma vez, Fábio, que eu estava fazendo uma corrida e tinha um senhor perto falando ao telefone com uma outra pessoa que eu não sei quem é. A vontade de perguntar quem era e sobre o assunto veio. Não porque jornalista é fofoqueiro, mas a gente só quer se informar para informar os outros. Mas ele falava o seguinte: se você não tiver audácia, ousadia, coragem para ir, você não consegue sair do lugar. Isso é verdade? Boa noite, obrigado por estar aqui com a gente. Muito obrigado novamente. Na verdade, esse é o princípio básico, né? De quem vai empreender. Muitas pessoas ficam pelo caminho pela falta de autoconfiança. Como você falou e bem disse, eu trabalho com açaí. Só que muito mais do que trabalhar com açaí, eu trabalho com empreendedores. Porque eu não vendo copo de açaí. Eu vendo caixas de açaí para lojas. Para, genericamente falando, a Dona Maria, seu João. Pessoas que revendem o seu produto. Pessoas que sobrevivem vendendo o meu produto. E que empreendem. E que muitas vezes a gente tem que estar lá do lado, pegando na mão, não desista. Confie em você, confie no seu trabalho. Confie na gente. Então, infelizmente, algumas pessoas acabam ficando pelo caminho porque é um clima que não ficou bom. Existe sempre altos e baixos em qualquer lugar, em qualquer comércio. E tem muita gente que não aguenta os baixos. E aí se perde no caminho. Hoje aqui com o Fábio Vaz, a gente vai mergulhar da seguinte forma nesse assunto. Ele tem a história dele. Não foi fácil, ficou desempregado, pegou um investimento de R$500, não foi, Fábio? R$500. R$500 e hoje é uma empresa que permite famílias sobreviverem. E aí a gente vai focar nesse processo, como foi essa construção, a quebra das crenças de infância e adolescência que constroem a sensação de eu não consigo, eu não posso, é muito difícil, não vai dar. E depois dos traumas de não conseguir, às vezes a gente para. E olha, tem muita gente que duvida de si mesmo, né? Porém, essa dúvida pode não ser por falta de capacidade, mas sim por excesso de autocrítica. Você era muito crítico consigo mesmo ou não? Não, eu acredito, posso talvez não ter chegado onde eu quero chegar ou ser como eu quero ser. Mas do jeito que eu estou, eu vou conseguir. Como é que foi para você? Olha, Anderson, a primeira coisa que eu queria pontuar é que essa quebra de padrão, ela não acontece exatamente na adolescência ou na infância, porque todo garoto sonha em ser astronauta, né? Então, é aí que você vê que ele não tem limites para voar. Isso acontece quando ele cai no mercado de trabalho, onde é imposto a ele limitações, onde é imposto a ele regras, e
e que muitas vezes estão muito maiores daquilo que ele está preparado. A escola, a vida, os pais não te ensinam a ser empresário. Mas eles conseguem construir traumas na criança e padrões na criança Sim, que eles levam tempo para conseguir destravar, flexibilizar isso. E aí, no momento em que você se depara com esse mercado de trabalho, você precisa acreditar que você consegue superar aquilo, mesmo com as dificuldades. Como foi ter R$ 500, não ter um emprego e confiar que você conseguiria multiplicar aquele valor? eu acho que, é, rapaz, é uma pergunta que você fez que ninguém me fez É até hoje. mesmo? E olha Rapaz, que a gente está aí há 15 anos no mercado. E é muito emocionante para mim falar disso, porque a oportunidade ela surgiu para eu ser um camelô. Eu já fui balconista de padaria, eu já fui executivo de uma multinacional, precisei quebrar muitas barreiras, mas você vai também de um ter extremo ao muito... outro, né? Não tenho faculdade, consegui crescer dentro de uma multinacional sem ter faculdade. Não é mérito nenhum, eu acho que todo mundo tem que estudar, mas eu precisei muito trabalhar o meu eu para conseguir tudo que eu precisava conseguir. E nesse período, né, eu estava procurando o que fazer, a minha irmã me ligou e me oferecendo uma vaga. Ela disse que tinha numa galeria chamada Mercadão de Madureira, Sei onde tinha é. um pequeno quiosque que estava vazio. E aí ela me perguntou, você não quer pegar esse quiosque? E eu, do alto da minha gravata, falei, não quero. E Anderson, acho muito importante também, além de você ter confiança em si mesmo, ter pessoas que te apoiem. Eu acho isso muito bom. A minha esposa, ela falou... Eu falei, não quero. Eu vou fazer o quê? Eu nunca me vi do outro lado do balcão. Eu sempre me vi do lado de cá, de quem está consumindo, quem está comprando. Eu falei, não quero. A minha esposa Você virou acha e que falou, disse... eu quero. Desculpa te interromper. Você acha que disse eu não quero por ego? Hã? Você acha que disse eu não quero por ego? Por ego, com certeza, por ego. Era uma vergonha para você estar atrás do balcão? Na época era. Hoje, se precisar, eu saio para vender na rua, no sinal. Aliás, eu estou até com um projeto social agora para ensinar pessoas a fazerem isso. Mas você fez isso no início do Loucos por Açaí. Você vendeu também. Nós começamos a partir daí. Né? Então, a minha esposa, como eu falei, né, falou que queria, e aí eu falei, então tá bom, eu quero. E fomos para lá. Sua esposa deu o primeiro passo aí. Ela né? deu o primeiro passo. E aí nós fomos, eu ainda muito com vergonha, ainda ficava fora do quiosque, até porque o quiosque era apertadinho. É mesmo? Você ficava do lado de fora? Ficava lá de fora. Por vergonha? Você está conseguindo me emocionar, rapaz? Acho que por vergonha. É mesmo? O que passava pela sua cabeça estar ali atrás daquele balcão, no Naquele Mercadão de momento- Madureira, que não era um shopping bonito, de status, mas é um local que gera muito emprego, mas não tem o glamour. Naquele momento, para mim, era uma regressão. Mas durou pouco, tá? Durou bem pouco. Nas primeiras semanas, funcionou como uma regressão. E eu pensava, tudo que eu já fiz, consegui fazer o diretor de uma multinacional com 20 mil funcionários falar meu nome quando passava por mim e falar bom dia, Fábio. E agora eu estou aqui, servindo açaí no copinho, uma caneca, mas era um copinho. Ainda não existiu Loucos por Açaí? Não. Ainda não. Não. Você estava vendendo açaí dos outros. Não, a gente fabricava. Ah, tá, mas não A tinha gente essa comprava barra, batia e fabricava. Me empolguei quando uma senhora passou pelo balcão
e perguntou para mim, o senhor que é o dono daqui? Querendo dizer que não, sou eu. Você pode fazer uma caixa de açaí para mim? Porque, meu filho, eu tô com tendinite. Porque o açaí, você precisa quebrar com martelo. Até, de certa forma, ainda é feito assim, em alguns lugares, e o que é uma grande falta de higiene, mas isso aí a gente pode falar um outro assunto. Ele é quebrado com martelo mesmo? Quebra com martelo. Se botar no liquidificador, quebra o liquidificador. Quebra o equipamento. Porque ele é bem denso, né? Ele é bem denso, ele tem fibra, né? Então ele tem muitas fibras e acaba prejudicando Então o vai na liquidificador. mão mesmo, da maioria dos lugares. E aí eu falei que não. Você falou que não? Que coisa, rapaz. Eu acho que eu sempre falei não para Loucos por Açaí. É por isso que eu tô falando que você tá me emocionando. Porque E ela deu um pontapé pro negócio que você ia abrir. ela deu porque ela insistiu. E você, na hora... Não. Não vou fazer. Como é que eu vou fazer uma caixa? Eu vendo copinho. Na terceira tentativa dela... Ela falou 3 vezes. Ela falou 3 vezes em 3 dias diferentes. Essa é persistente, hein? Eu tô atrás dela, inclusive. Se tiver me vendo, me procure. Caramba. Aí eu resolvi, então, fazer o açaí para ela. Fui no Ceasa, comprei 5 caixas vazias de papelão, das de sorvete. Enchi com açaí, que a gente preparava para o copinho. Precifiquei ali bem baratinho para ela. Entreguei para ela. Ela veio a pedido 3 caixas. Eu fiz 5, entreguei as 3. E ela pediu mais 3 pro dia seguinte. Eu só tinha 2, corri no Ceasa, comprei mais 5. Ceasa, quem tá assistindo a gente que não é do Rio de Janeiro, é um espaço gigante, com vários galpões, e lá dentro tem várias lojas para muitos atacadistas. Então lá se vende em grandes quantidades. Eu quero comprar limão. Você compra no Ceasa. Só que você compra um saco de limão, sei lá, com 20 quilos, 30 quilos, eu não sei quanto é, que eu nunca comprei um negócio daquele tamanho. Mas o Mercadão de Madureira é um lugar que você consegue comprar produtos, né, num preço bem acessível, que ele tem um preço bem legal, mas no Ceasa você compra barato e numa quantidade muito maior. Não estou fazendo propaganda de nenhuma loja, mas sim do espaço. Ele é muito conhecido aqui no Rio. Você que é fora do Rio, já sabe, quando vier aqui, pode tentar fazer as compras lá. E aí, no outro dia, ela voltou e pediu umas 3 caixas. E completando, é ponto turístico, né? O Mercadão de Madureira o Mercadão de Madureira hoje ponto não turístico. Não é propaganda, é um ponto turístico. É uma propaganda do Rio. É verdade, é verdade. Né? Então, ela voltou e na terceira vez eu fiz, ela refez o pedido e ela começou a fazer o pedido a cada 2 dias. E aí, entrou em mim a questão do empreendedorismo. Eu comecei a fazer conta de quantos copinhos eu precisava, quanta energia eu gastava. Energia que eu falo é força de trabalho. Para fazer um copinho, tempo. E quanto eu precisava para fazer a caixa de 10 litros, que logicamente não era o mesmo lucro do copinho, mas que era o lucro de muitos copinhos. Uhum. Então, eu sempre fui, Anderson, um grande vendedor, né? Eu sempre acreditei muito, eu sempre tive muita confiança em ser um bom vendedor. E onde eu ativei isso em mim. E aí eu comecei a caçar as pessoas que passavam pelo quiosque com as bolsas cheias de barra de açaí. Aí eu criei uma storytelling, para quem não sabe, é uma história que você... É uma forma de você contar alguma coisa. Eu criei uma forma de abordar as pessoas e falar para elas que ela, com o tempo que ela estava indo no Mercadão, que ela estava batendo açaí, quebrando o liquidificador, podendo ter uma tendinite, francesinha na unha nunca mais, porque o açaí ele mancha, e que eu poderia fornecer a caixa para ela já pronta, e tempo é dinheiro. E eu conseguia, viu? Eu comecei a mudar pessoas, né? E o nosso grupo de clientes de caixa começou a aumentar. Deixa eu abrir um parênteses aqui, fazer uma pausa nesse processo da história, porque você precisou ousar fazer uma coisa para as pessoas que elas
precisavam, mas ainda não tinham ciência que precisavam daquilo daquele jeito. Talvez até já pensaram, pô, podia ter um lugar que a gente consegue comprar isso pronto, mas não tem. Ou não tem de qualidade. Aí você abordava as pessoas. Você falou para mim agora há pouco o seguinte, eu sempre fui um bom vendedor. O grande segredo para ser um vendedor é você acreditar que você vai conseguir convencer aquela pessoa de comprar? O segredo para ser um bom vendedor é você acreditar no produto que você está vendendo. Uhum. Então, não adianta você pegar um grande vendedor, dar para ele um produto que nem ele acredita, que ele não vai conseguir. Então não preciso te perguntar se você gosta de açaí. Eu gosto muito de ajudar as pessoas. Nós temos transformado milhares de pessoas, a vida de milhares de pessoas todo dia. Então, um grande vendedor, eu trabalhava, sem fazer propaganda, não vou falar nome, eu trabalhava na área de gás, GLP. E eu conhecia o produto, todo mundo consumia o produto, e eu era um grande vendedor daquele produto, né? E tive muito sucesso dentro da minha carreira lá como vendedor e supervisor de vendas industriais e tal. Tudo que você colocava à mão era um sucesso? Como assim? Você conseguia bons resultados? No gás? Não. No Em açaí? qualquer atividade que você fez profissionalmente. Você falou que já foi atendente de balcão de padaria. Ali você conseguia alcançar seu objetivo? Ali você se despontava? Aonde eu entendi que eu era um vendedor, e um vendedor muito bom, e que eu era estratégico, foi atrás de um balcão de padaria. Não existe nada, nenhum livro, nenhum curso, nenhuma conversa que me ensinou mais do que trabalhar atrás de um balcão de padaria. E o que você acha que trava as pessoas de conseguir aprender algo ou crescer profissionalmente? Olha, eu acho que a primeira é não acreditar em si. Uhum. A segunda, e acho que é muito importante, é conseguir fazer com que pessoas acreditem em você, Certo. em si mesmo, né? Tem uma história que é rapidinha, para você entender melhor. Posso chamar você, né, Anderson? Claro, por favor. Quando eu tava porque esses poucos cabelos brancos que tem aqui é por causa da minha natureza dinamarquesa. Que tá vindo à tona agora, depois dos 40. Não entendi por quê. Mas Ele conseguiu me constranger agora aqui. é porque você é muito dinamarquês. Eu sou muito de... exatamente. Entendeu? A minha é só a natureza. Poucos vão lembrar, talvez você lembre, que tinha uma promoção da bisnaga. A bisnaga é aquele pão maior. É o tipo um pão francês, Comprido. só que comprido. E eu brigava muito quando eu era criança pelo bico, né? Todo mundo queria o bico. Poucos vão lembrar. Ele tinha uma promoção contínua. Compre duas, pague duas bisnaga, leve 3. E naquela época, Anderson, eu trabalhava no período da noite. Uhum. E meu horário de ir embora era 8 horas da noite. O mercado fechava às 10. E aí, eu precisava ir embora só quando o pão... Eu podia ir embora somente quando o pão acabasse. Porém... Mesmo seu horário sendo às 8. de 8 horas. Só que tinha 3.000 pães. Eu não conseguia ir embora nunca antes das 8 horas. Sempre 10, 10 e meia. E ainda sobrava pão. Até que um dia eu olhei para aquele pão todo, ouvi o locutor falando das promoções. Eu fui lá atrás do locutor. Falei, ô Jorge, quebra um galho pra mim. Eu não lembro se o nome dele era Jorge, eu tô ilustrando. Uhum. Ô Jorge, quebra um galho pra mim? Você pode fazer uma promoção de pão de dentro da padaria? Ô Fábio, todo mundo já sabe. Essa promoção tá no encarte, toda hora tem. Olha a fila que faz. Falei, mas não estamos vendendo o suficiente. Eu tenho que vender tudo. Não dá, não vou fazer, eu vou ser chamado a atenção. Falei, não vai. Aí ameacei ele, falei, ó, não vou te dar mais as coxinhas que sobrarem. Vou dar pro segurança. Ah, tinha um preço. Toda propaganda tem um preço, gente. Toda propaganda nada tem um de graça, preço. né? Nada. Muitas vezes é só empenho mesmo, né? Uhum. Mas nada é realmente de graça. E ele, pô, Fábio, tá bom. Aí decidiu ir. Aí eu falei, ó, bota a música mais alta que o normal. Porque ficava sempre com um fundinho. Uhum. Aí aumenta a música.
que você vai atrair a percepção das pessoas. Ele aumentou. Aí eu falei pro meu ajudante lá, que não era meu ajudante, né? Ele virou meu ajudante naquele momento. E falei, vamos ensacar o máximo de pão. Já ensacamos ali quase todos os pães. Ele até falou, Fábio, a gente vai ser chamado a atenção, porque esse pão vai ter que ser jogado fora e a gente está gastando embalagem. Falei, calma, rapaz, eu sei o que eu estou fazendo. Começamos a embalar. Eu falei, aumenta só mais um pouquinho a música. Ele, Fábio, já estou no máximo, só mais um pouquinho. Aí ele aumentou mais um pouquinho e realmente já estava até incômodo. Aí eu falei para ele, ó, você vai abaixar a música no 0 e vai falar que nesse momento, na padaria, aí você vai falar tudo que você já fala, só que baixando a música, zerando a música e falando daqui. E fala que você está aqui, inclusive. Aí ele baixou a música. Baixou a música dentro do mercado, todo mundo espera que vai surgir algo. Alguma e todo mundo... coisa. E a música estava alta? Eu via carrinhos parando. Ué, eu pedi para aumentar, baixar do nada. E aí ele começou aquela voz, atenção, acaba de sair a promoção do pão. Anderson, 9 horas acabamos o pão todo. Eu ia embora às 10, vendendo pão, e acabava o pão, não acabava Você o pão. vendeu tudo? Vendemos tudo. Uau! Vendemos tudo. No dia seguinte, o locutor foi... Ele foi ganhou as chamado pelo coxinhas? gerente. Ele ganhou as coxinhas no dia? Hã? Ele ganhou as coxinhas? Ganhar, aí Então foi. tá bom, aí então tá foi. bom. Pelo menos pagou. Mas o engraçado, Anderson, disso tudo, é que quem ficou com... vamos falar assim, quem ficou com a... Me fugiu a palavra. Mas O reconhecimento... O reconhecimento, obrigado, foi o locutor. Como se ele tivesse inventado isso. E foi dado a ele, muito obrigado e tal. E para mim, sobrou que em vez de 3 mil, deixavam 5 mil pães. Mas foi ótimo. Foi um aprendizado maravilhoso. E ali eu enxerguei que a gente precisa acreditar na gente, fazer com que acreditem na gente. Aí você tocou em alguns assuntos aí que eu destaquei aqui. Primeiro, loucura. Ensacar mais de 1.000 pães, podendo perder o emprego porque são 1.000 pães, são 3 em cada um, 333 embalagens. Isso é motivo para uma advertência. No mínimo. Né? No mínimo, por escrito ainda, não oral. E aí você foi tendo uma atitude de chegar até o locutor, fazer a cabeça dele para que ele atendesse ao seu pedido, com a confiança de que você estava certo, porque foi o que você falou para o que você fez de seu ajudante. Vai que eu sei o que eu estou fazendo. Só confia em mim. Nem sempre essa autoconfiança ela é nata. Verdade. E às vezes, durante a infância, e eu quero embarcar num momento em que, dentro de casa, os que primeiro acabam com a autoconfiança são os pais. São. Porque falam, você não consegue, você é burro, você não sabe fazer isso, mas tu não faz nada direito, você tem que ter responsabilidade. Você precisa fazer isso aí da maneira que eu falei, você não sabe fazer. Você tirou nota baixa de novo porque você não consegue nada. Você não vai dar nada na vida. Você vai se tornar aí um coletor de qualquer coisa. Você vai ficar pedindo esmola. Essas falas podem parecer muito comuns em muitas casas. E esse é um problema que todo psicoterapeuta enfrenta. Porque quando chega um adolescente ou uma pessoa adulta para a gente acompanhar, essas falas ficam marcadas, porque não são quaisquer pessoas que falam. É o pai, a mãe. Ah, mas não tem o pai, é o avô, é a avó. São pessoas de muita autoridade naquela criança. Não estou nem falando do ponto de vista espiritual, que a sua palavra tem poder. Eu não estou falando disso. Porque se for nesse nível, aí é mais tenso ainda. É verdade. Eu estou falando sobre a fala que fica impregnada e aquela criança e pré-adolescente acredita e toma como verdade.
Alguém falou pra você alguma coisa Nossa, mas quando eu você era sofri criança muito. ainda? Com seus pais. Você morou com seu pai e sua mãe Morei com meu juntos? pai e minha mãe. Sim. E além de tudo isso que você falou, eu ainda tinha a situação de violência em casa. Meu pai batia na minha mãe, já chegou a puxar faca pra mim, porque eu defendi minha mãe. Uhum. Então, tudo que você pode imaginar. Isso, quanto tempo? Eu tenho 50 anos, Há uns 40 há uns anos. 40 anos. Nossa. Ainda não tinham todas essas leis e a defesa que a mulher tem hoje, Não tinha. né? Então, era muito mais difícil Muito de recorrer por socorro. traumatizante. Imagino. Tem cenas que ainda estão vivas na minha Muitos mente. flashbacks, né? É. E aí, o Anderson, voltando ao assunto do açaí, da padaria, ali eu vi que realmente. Mas o que acontece? Eu sou uma pessoa, você falou em liderança nata, em autoconhecimento nato, em Autoconfiança nata, que já vem de autoconfiança si. nata. Eu me coloco muito no lugar do consumidor. Naquele momento do pão, onde eu falei para você que ali foi a melhor escola para mim, Uhum. eu só fiz aquilo porque eu conversava muito com os clientes. Eu entendia o cliente, como eu entendo hoje também o meu cliente. Eu entendia e dava para ele sempre o que ele queria. E naquele momento que eu precisava para mim, eu só usei a necessidade dele, do cliente, A seu favor. a meu favor. Então eu não posso dizer para você que não era uma questão de acreditar, eu tinha certeza que ia vender. Como foi a importância de pegar essa autoconfiança, jogar pra fora pra chegar em algum lugar? Olha, autoconfiança ela é tudo, mas há também que ter, você tem que ter assim, a iniciativa de quebra de paradigmas. Porque, por mais autoconfiante que eu fosse, eu era autoconfiante para aquilo que eu vinha fazendo de 10 anos para cá. E qual foi o paradigma que você precisou quebrar? Ser camelô Isso foi uma quebra pra você foi uma mesmo. quebra absoluta. Você trabalhava numa multinacional pra ser camelô. Gente, nada contra os Não. ambulantes, são pessoas honestas que trabalham. E olha, ralam pra caramba. Você foi, você sabe que é trabalho à vera. Você tem que acordar muito cedo, você tem que carregar muito peso, você tem que ir na fonte para conseguir os produtos para vender. E se não tiver legalizado, é correndo da guarda municipal, é o medo de perder tudo. Cara, ambulante hoje é o super-herói. Como sempre foi. Porém, como é que foi pra muitos você? que trabalham para mim. É mesmo? Hoje, trabalham para mim não, trabalham para eles com o meu produto, né? Certo. Às vezes acordo um pouquinho mais cedo, tipo 6 horas da manhã, as fábricas abrem às 8. Uhum. Mas às 6 horas da manhã eu acordo por algum motivo, olho na câmera, já tem camelô na porta. Às 6 horas? 6 horas, esperando, porque ele tem que dar 8 horas ser o primeiro a ser atendido para ir para praia. Ah, por conta da hora, não pode É. perder. Sim, é verdade. E aí você já percebe... Olha, para ele estar às 6 horas da manhã, numa fábrica em Duque de Caxias, na Washington Luiz... Não, temos várias, né? mas você tem 5. 5. Né? A mais recente foi de Duque de Caxias, da Washington Luiz. A Washington Luiz é uma via expressa aqui no Rio de Janeiro que não é aquele lugar que, mora perto, vou lá. Não, você não tem tantas casas próximas ali na Washington Luiz. Não. São de bairros distantes. Então, para o camarada estar ali às 6 horas da manhã, que horas ele acordou, que horas ele pegou uma condução para chegar até ali, porque ele precisa sair de Caxias para a Zona Sul. Isso aí. Ou para a Zona Oeste. Talvez ele vai chegar lá, se ele for o primeiro a ser atendido, e se ele for de carro ou moto, alguma coisa para poder facilitar também, ele talvez chegue lá às 9 horas da manhã. Torcendo para conseguir vaga para estacionar o carro. Ainda tem isso. Isso demonstra a luta que os ambulantes enfrentam para poder trabalhar. Mas é o seu produto que eles estão indo lá. E quando você vê pela câmera, né, de segurança que eles estão lá, como você se sente? Impotente. Me dá vontade de botar a roupa correndo e ir lá atendê-los.
Para não deixá-los esperando? Para não deixá-los esperando. Porque eu sei o que é. Eu nunca vendi na rua, né? Uhum. Eu fui um camelô regularizado dentro de um comércio maior. Sempre oriento a necessidade de se regularizarem. Infelizmente, a minha voz hoje já não alcança todos os meus clientes. Antigamente eu conhecia um por um, porque era 5. É mesmo? Hoje são mais de 50 mil clientes, então eu não conheço mais todo mundo. Mas toda vez que eu tenho a oportunidade de conversar com um cliente, eu estou sempre orientando a pessoa a se regularizar, tirar a documentação. Até por uma questão de segurança, né? Sim. Aposentadoria. Por mais que no Brasil, gente, por mais que no Brasil você nunca vai ter certeza quando vai se aposentar, porque a Previdência Social cada dia está numa situação mais complexa, mas pelo menos você tem ali uma segurança, nem que você seja um microempreendedor individual. Que Isso é aí. possível ser um vendedor de açaí sendo MEI. Eu já fui. É mesmo? Comecei como MEI. Tava começando o períodozinho do MEI, ali em 2009, 2010. E Anderson, foi uma trajetória com muitos altos e baixos. Algumas delas me deram vontade de desistir. Porém... Qual que ficou mais marcada para você? Que foi uma fé inabalável que fez você Anderson, passar por cima? Eu sempre... Eu não vou falar sempre, porque é muito forte. Mas quando eu conheci, né, e eu tenho amigos que são ateus, e eu digo que eles são ateus porque não é ele que não escolheu Deus, é Deus que não os escolheu. Uhum. Porque quando você tem uma experiência com Deus, de repente a sua formação é de psicólogo, é uma formação que é mais assim, que não vai muito para essa questão de religião, a experiência que você tem com Deus pessoal, ela pode mudar a sua vida, como eu tive. Houve um momento na minha empresa, como eu falei, nem tudo foi só glamour, foi muita luta. Não foi você fazendo 3 caixas de açaí vendendo para essa senhora que no outro dia a empresa começou? Não, mas demorou um mês. Um mês. Mas nesse um mês, você foi muito no Ceasa comprar caixa, fazer o açaí, vender e começar a estruturar. Sim. Quais foram os embates que você... O momento mais marcante, eu já estava com a fábrica montada, eu já tinha um volume de vendas grande, bastante funcionários, e aí o tempo virou. O tempo virou, eu não me lembro o ano, isso deve ter uns 10 anos atrás, e foi uma virada de chave na minha vida. O que aconteceu? Eu comecei a dever aluguel, as vendas caíram muito naquela época. Do nada? Ficou frio, né? O clima mesmo natural. Graças a Deus, hoje o clima não me atrapalha. Por conta da quantidade de clientes que a gente tem, açaí é um produto que vende o ano inteiro. Até porque no Rio de Janeiro não tem frio, né? É. Eu tô querendo que um frio chegue aqui no Rio, mas não chega, rapaz. Rapaz, eu vou te falar, açaí é bom até no frio. Isso é verdade. Meus filhos, se tiver nevando e falar, vamos tomar açaí, eles vão. Vai. E aí, eu tava devendo 6 meses de aluguel, tava devendo salários e tava pensando em fechar. Quantas lojas você tinha? Nessa época tinha uma. Eu comecei a crescer vertiginosamente de 2 anos para cá. Na verdade, da pandemia para cá, né? Parece que tem pouco tempo, mas já tem aí quase 5 anos, né? Sim, da pandemia para cá já tem 5 anos. Não é? Isso aí. A gente fez 5 anos em fevereiro, quando chegou aqui no Brasil. Foi na pandemia, porque muita gente perdeu o emprego e a gente conseguiu alcançá-las, ajudá-las e transformar em empreendedores. No seu caso, a pandemia fez o negócio crescer porque foi a oportunidade que muitas pessoas ficaram desempregadas. Eu não vou dizer que a pandemia me ajudou. Eu vou dizer que a pandemia me proporcionou ajudar outras pessoas e conseguimos. Certo. Mas antes da pandemia, em que eu era pequeno ainda, e aí eu tava chovendo muito no Rio de Janeiro, a venda horrível, meu senhorio do depósito ligando, e eu orando no carro,
pedindo a Deus e me tocou forte no coração sobre o monte, orar no monte. Eu ouvia falar que o crente ia no monte orar, eu resolvi ir no monte orar. É uma prática comum de muitos cristãos, né? Algumas igrejas têm esse hábito, costume, né, de ir ao monte, às vezes uma vez por semana, 2 vezes por semana. Alguns momentos na Igreja da Graça, né, o pastor Michael, que é o pastor estadual aqui do Rio de Janeiro, ele também vai ao monte com alguns pastores para cumprir esse propósito. E foi o que você fez? Olha, eu vou validar essa situação que ele faz, porque realmente é muito importante. E eu senti isso na prática. A minha primeira experiência com Deus. Eu tive muitas, né? Eu fui ao monte, com medo do bandido, da favela, porque o monte bom é aquele monte mais difícil de chegar. O íngreme, cheio de pedra, com dificuldade. E você foi? Cheguei. Anderson, o mais interessante de tudo que eu aprendi é que nem tudo que você pede a Deus é o que você precisa. Tava chovendo, tava frio o tempo, eu devia 6 meses de aluguel, e eu fui para o monte, era 4 horas da tarde, pedi sol. Porque na minha cabeça, eu achava que o sol era a solução dos meus problemas. E fiquei meia hora lá orando e clamando ao Senhor para que abrisse o sol e as vendas voltassem ao normal. Terminando a oração, limpei minhas lágrimas, que a gente acaba sempre se emocionando, né? E descendo o monte, embora eu mesmo não seja muito ligado nessa prática, a gente chama aqui no Rio irmãzinha do reteté, aquela irmãzinha crente que é, né, fervorosa, além que tu faz, acho até do necessário. Tu faz assim, ó, sai fogo. Essa daí é sinistra. E eu tava descendo um monte e ela subindo. Só que eu tava descendo e ela subindo, ela olhando para mim e ela começou a falar em línguas, né? E eu com muito problema, e sabendo que boa parte é de Deus e boa parte é emoção. Sim, verdade. Todo mundo sabe disso. Eu falei, não, Senhor, não, meu Deus, não pode, não. Ela tá olhando para mim, eu descendo, ela vindo na minha direção e falando em línguas, e ela parou na minha frente e eu falei, por educação eu vou ouvir. Falei, Deus manda te falar que o que você veio buscar nessa tarde, até as 9 horas da noite você vai levar. A vontade que eu tive era de rir. Apareceu um solzão 9 da noite. Como é que vai aparecer o sol 9 horas da noite? A aurora boreal no Rio de Janeiro. Eu agradeci a vontade dela, ela orou por mim, completou a oração dela, eu deixei, por educação. Fui embora para a fábrica, né? E no carro me liga um tio. A gente sempre tem um tio, um parente milionário, né? Rapaz, desse eu ainda tô precisando que chegue pra mim o nome. Esse não chegou pra mim ainda não. Mas vai que... Vai, né? Me liga um tio meu, milionário, que nunca ligava pra família, né? Os pobres ele abandonou. E do nada, Vanésio, um abraço pro Vanésio, ele me liga. E aí, Fábio, tudo bem? Eu falei, tudo bem, Vanésio, tá tudo ótimo. A gente também não quer deixar a bola cair, né? E aí ele insistiu tanto que eu acabei falando pra ele, cara, esse tempo é ruim, mas a empresa é muito promissora, a gente vende muito, a gente vende muito bem, estamos crescendo, mas eu tô num período aí de 4, 5 meses de recessão, tô devendo aluguel, mas logo ele, Fábio, cara, o que você precisa pra resolver isso aí? Eu falei, eu preciso que abra o sol. E eu insistindo, né? Aí ele, cara, quanto é que você tá devendo? Eu falei, Vanésio, eu acho que uns 40 mil reais. Aí ele, cara, faz o seguinte, vou te ajudar. 70 mil resolve o teu problema? Eu falei, isso há 10 anos atrás. Eu falei, Vanésio, resolve, mas eu não tenho como te pagar isso agora e tem que ver a questão de juros, contrato,
quando é que eu vou conseguir? Não, rapaz, esquece isso aí. 8 horas eu estou em casa. Eu não tenho esse dinheiro no banco. Eu ia fazer um depósito amanhã no banco e vou te emprestar esse dinheiro. Anderson, eu até me emociono, porque foi uma grande experiência de que Deus é real, Deus existe e é incontestável. Às 9 horas da noite, como aquela irmãzinha lá do Reteté, que eu desacreditei no que ela falou, mas Deus não desacreditou em mim. Eu estava com 70 mil reais na sua conta, espalhado pelo meu corpo. Voltando para casa, para que eu pudesse não tava nem na conta, tava na tua mão. Tava com dinheiro na mão. Meu Deus. Para que eu pudesse pagar. E aí eu vi que nem tudo que a gente pede a Deus é o que Deus quer pra gente. Às vezes ele age diferente, mas o resultado sempre é aquilo que a gente precisa. A gente vê o que está diante dos nossos olhos. E às vezes a gente traça caminhos e a Bíblia fala, né? Todos os caminhos são bons para o homem, mas o final é de morte. Quando a gente coloca Deus nesse processo todo, ele sabe exatamente do que a gente precisa. É que a gente é extremamente natural e o homem natural não compreende as coisas de Deus. A gente não consegue ver como Deus vê. Ele poderia ter mandado sol. No outro dia poderia abrir um solzão. Mas era talvez a oração ou o pedido, ou a sua fé poderia estar fixada na mudança climática. Exatamente. Não naquilo que ele podia fazer. E Deus, ele faz umas coisas assim muito loucas. Mano, mandar o povo andar no meio do mar aberto é uma coisa de louco. Mandar Moisés falar para a rocha para ela sair água é coisa de louco. Mas Deus, ele faz as coisas loucas para confundir as sãs. Eu só quero deixar que você mandou um abraço pro seu tio, o meu tio Vanésio, eu tô aqui. Pode aparecer. Você tá 41 anos sumido. Fábio, a gente falou no bloco passado sobre os padrões, o padrão de pensamento que às vezes a gente é criado, né? E às vezes a gente acaba se limitando à visão que a gente tem de nós mesmos. Você sempre acreditou que você seria um grande homem de negócios? No início, não. Uhum. As coisas aconteceram devagar, né? Eu acho, Anderson, que no momento que eu me liguei mais com Deus foi quando eu comecei a acreditar mais em mim. Acreditar em você e, ao mesmo tempo, compartilhar isso com algo tão poderoso que é a nossa fé, sim, nos motiva ainda mais a ir mais longe. Eu tenho 5 fábricas de açaí hoje. Se eu voltar ano que vem, eu terei 10. Já é seu planejamento? Sim. Se eu voltar ano que vem aqui, talvez eu esteja em São Paulo também. Hoje, nós estamos em rota de crescimento. Sim. O objetivo da Loucos por Açaí hoje também é estar ajudando pessoas. Hoje nós somos a fábrica, e eu cortei na carne, que vende o açaí mais barato do Brasil, com excelente qualidade. É o açaí que quando o cliente consegue meu WhatsApp, manda mensagem para mim, agradecendo que fez as compras de casa porque vendeu o nosso produto. Olha aí. Agora, esse seu pensamento, vou ser um homem de negócio, surgiu depois, ele foi amadurecendo depois, ele foi se estruturando ao longo da jornada, porque até então você queria sobreviver, cuidar da sua família, ter o seu emprego, ter a sua renda, mas de um momento para o outro a coisa foi tomando uma forma. E aí a gente na terapia cognitiva comportamental, que é a abordagem que eu trabalho, a gente fala sobre a importância do modelo cognitivo. Uma situação gera um pensamento gera uma emoção gera um comportamento. E isso é retroalimentar, isso vai e volta.
uma emoção também vai gerar pensamento, mas esse modelo basicão só para a gente entender. Tinha um problema e vinha um pensamento. O problema é o desemprego, pouco dinheiro, com muitas responsabilidades. Agora não vamos falar dos R$ 500, não. Vamos falar dessa crise que você passou, esse inverno que você passou de estar com 40 mil de dívida. Situação, está endividado. Sim. Tem funcionários que precisam receber e famílias que precisam ser sustentadas. Vem um pensamento. E aí entra a terapia. Por quê? O pensamento é, estou perdido. O que eu vou fazer? Vou fechar. Porque eu não vou conseguir. Emoção, desespero, ansiedade, medo, tristeza, comportamento, fecha as portas. A terapia cognitiva comportamental, ela traz uma mudança nesse pensamento. Só que não é uma mudança de um pensamento utópico. Vai dar tudo certo. Gente, isso não funciona. Pensamento positivo é bom, mas também não vai mudar nada, porque biblicamente não é assim que funciona na vida. Mas o pensamento, ele precisa ser realista. Eu posso pensar, não, 9 da noite vai vir o sol. Não vai acontecer. Natural. Só se você fizer igual Josué no passado, que orou e o sol parou, como diz a Bíblia. Mas fora isso, não vai acontecer. E aí você tem um pensamento mais realista. Alguma coisa pode acontecer. Eu posso pegar o empréstimo, eu posso fazer um crédito financeiro para a empresa, eu posso recorrer a parceiros, a investidores que vão segurar. Beleza. Quando eu começo a pensar em possibilidades, eu vou ter uma outra emoção, de esperança, de paz, de alegria, de, olha, uma expectativa, comportamento aí atrás. Então, assim, você que hoje enfrenta invernos assim, você tem a oportunidade de se autocriticar ou de se auto-incentivar. Você pode ficar com o pensamento que vou fechar as portas ou buscar uma mudança nesse pensamento. Você foi ao monte e lá sua mente foi alterada. Sua mente foi mudada e 9 da noite você percebeu como é que a sua mente mudou. E a gente sabe, biblicamente, para que não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente. Então, o que vem dando resultados. Agora, você tem dificuldade de achar pontos positivos em você, eu vou te dar um desafio. Hoje, a partir de hoje, durante uma semana, pegue um papel ou no seu celular, escreva 3 conquistas que você consegue por dia. Pode ser sair de casa e voltar do trabalho em paz. Ou cheguei em casa e consegui reunir minha família. Foi uma conquista? Você escreve. Mas pelo menos 3, no mínimo. Todo mundo tem 3 conquistas no dia, que às vezes a gente descarta. Pode ser grande também, né? A gente não percebe. Pode pensar alto. Sim, mas eu quero que você veja 3 coisas que você faz tranquilamente no seu dia, durante uma semana. Isso vai ajudar na sua autoconfiança. Fábio, diz pra mim, qual é a rede social para conhecer a Loucos por Açaí? Olha, hoje nós temos o site, que lá você vai encontrar tudo, é o www, é bem literal, é www.açaí45.com.br. Ou você pode entrar no grupo Loucos, L-O-K-O-S, Grupo Loucos por Açaí, não, é Grupo Loucos por Açaí, o Instagram, né? E o site que você vai encontrar tudo é www.açaí45.com.br. Anderson, uma coisa que eu costumo falar, tá? Eu já deixei de ser uma fábrica de açaí. É mesmo? Hoje nós somos uma fábrica de empreendedores. Tá aí, porque são pessoas que vão ali empreender. Muito bom. Olha, só uma dúvida. No site é 45 numeral ou 45 por extenso? Não, é 45. Ok. É. Então tá aí, gente. Fábio, muito obrigado. Foi um prazer te conhecer e ter você aqui. Meu, adorei. Que bom que você gostou. Volte mais vezes para a gente poder conversar mais, não só sobre esse assunto, mas vários outros assuntos que dá para a gente mergulhar aí. E você de casa, você pode acompanhar Psicologia e Propósito no meu Instagram, Anderson Nascimento Oficial. Vai ser um prazer
ter a sua companhia ali. Hoje, nessa fala sobre autoconfiança, às vezes a gente joga para Deus a responsabilidade que é nossa. Ele já te deu a capacidade de você fazer as coisas com as suas mãos. E às vezes a gente fica esperando a coisa cair do céu. Tem hora que a gente precisa arregaçar as mangas, botar a mão na massa para dar resultado. Obrigado pela sua audiência mais uma vez. Esse foi mais um Psicologia e Propósito. Tchau!